No programa Paraná Business hoje, a presença do presidente da Federação das Indústrias do Estado do Paraná, FIEP, Edson Campagnolo. Presidente, depois de um período de viagens pelo interior, de planejamento, começa agora a execução. Como é que está a expectativa para o crescimento do Paraná, onde a FIEP tem acompanhado o governo do Estado na atração de novas empresas? Depois do planejamento, depois de muita conversa, depois de muito diálogo, depois de ter ouvido a todas as regiões do Estado do Paraná, todos os nossos sindicatos, uma boa parte da diretoria, os nossos gestores, aí nós estamos colocando em prática aquilo que foi trazido no ano passado. E é um ano muito intenso, porque a expectativa de 2012 ela é muito alta. Depois de 2012, com alguns altos e baixos, a expectativa, o clima do industrial paranaense, ele continua em alta. E é um desafio para nós, da Federação das Indústrias, para mim, enquanto presidente e toda a nossa diretoria, depois de ter ouvido, de colocar agora em prática aquilo que nós ouvimos. Então é um desafio, mas estamos preparados, com muita fé nesse ano. Porque já houve o planejamento prévio, a campanha eleitoral e depois mais a viagem que foi realizada com os executivos e parte da diretoria para conhecer de perto o interior do Paraná. Essa caravana do planejamento foi algo assim inovador e que trouxe uma expectativa muito grande, porque as pessoas acompanhavam praticamente em tempo real. Nós saímos aqui num domingo de Curitiba, por sinal, no dia que estava encerrando o Campeonato Brasileiro, e nós saímos de Curitiba no meio da tarde. Tivemos até no meio do caminho parar para ver, tinha alguns corintianos que estavam nervosos, né? Como é que estava a expectativa para ser o campeão do ano. Demos uma paradinha no meio do caminho, eu até brinquei com as pessoas que não estavam muito interessadas, que eu perdi um pouco de interesse no futebol nesse final de 2011, porque o Atlético Paranaense caiu para a segunda divisão, né? É verdade, foi um mau ano. Foi um mau ano. Mas nós saímos e fizemos uma reunião em Francisco Beltrão, no sudoeste do Paraná, depois percorremos, fomos até Cascavel. Interessante nesse meio, Vili, que como no meio entre o sudoeste e o oeste, fica a cidade de Capanema. E aí os meus gerentes e alguns diretores tiveram a oportunidade de conhecer a região metropolitana de Capanema, com 18.600 habitantes. A sua região. A minha região, a minha cidade, onde fica a minha fábrica, né? Mas depois nós fomos até Cascavel, depois nós fomos a Maringá, Londrina, e encerramos em Ponta Grossa, nos Campos Gerais, essa caravana de planejamento. Ela foi algo muito intenso, algo muito interessante que aconteceu, porque nós saímos de Curitiba com 35 gerentes, mais alguns diretores eleitos. E no meio do caminho a gente ia encontrando outros que iam se agregando à caravana e iam dando as suas contribuições. E muito interessante porque viajando de ônibus, e foi uma viagem muito gostosa, porque a gente viajava durante o período da tarde, né? Tinha pessoas que não estavam habituadas a fazer essa rotina. E tem até uma mensagem num livro, né, que diz que a viagem é melhor que o destino. E para muitas pessoas realmente foi assim, né? Foi algo diferente, inovador, mas que criou um clima de harmonia e uma unidade. Porque hoje posso dizer que a Federação e os 100 sindicatos, eles estão imbuídos do mesmo interesse, de um crescimento industrial muito forte, não só para 2012, como nos próximos anos, e a nossa proposta de gestão é essa. 4 anos muito intensos de muito trabalho. E há a participação direta da Federação das Indústrias na expectativa hoje de retomar a atração, a competitividade do Paraná, trazendo para cá empresas. Algumas notícias boas já apareceram no ano passado e para esse ano a expectativa é maior. Olha, eu não tenho dúvidas, porque o ano passado foi muito intenso, com muitas novidades, principalmente no ramo automobilístico. São 2 indústrias de caminhões, tem uma indústria de pneus, no agroalimentos também, muitas indústrias se instalando e ampliando. E nesse ano, o clima não é diferente. E veja a responsabilidade que nós temos enquanto, não só como FIEP. FIEP no campo institucional, de dar apoio às empresas, estar junto com o governo do Estado nessa atração de investimentos. Mas especialmente no Senai, porque essas empresas que vêm para cá, elas querem profissionais de qualidade. E aí cabe essa responsabilidade para nós de formar esses profissionais, de disponibilizar para essas empresas. Assim como o SESI, na saúde e segurança do trabalhador. Então, nesse começo de ano, a gente percebe que a temperatura ela continua alta e realmente tem um desafio para a gente conseguir dar esse atendimento. Mas eu acho que essa harmonia entre o governo estadual, setor, através do nosso G7, que são as demais entidades, há um clima muito harmonioso. Estamos todos imbuídos do mesmo interesse, o crescimento do Estado do Paraná. A educação, através do SESI, do SENAI, do IEL, acaba sendo o principal serviço que tem mais alcance dentro de tudo que a FIEP tem para fazer. E na nossa proposta de gestão nós temos um grande desafio, que debaixo do guarda-chuva do IEL, o IEL que ele teve no passado, que ele
não esteve muito bem, porque ele tinha uma questão de... Ele foi até objeto de alguns desvios que aconteceu no passado na entidade. Então nós recuperamos essa entidade, hoje tem uma nova visão do Nacional, voltado à inovação e também à educação. Então, sob esse guarda-chuva do IEL, hoje nós temos o Senai, o SESI e também temos a FAMEC, que é aquela nossa faculdade aqui em São José dos Pinhais, mas que com uma nova proposta, através de uma proposta de uma Universidade da Indústria, onde nós temos muitos cursos, muitos treinamentos voltados ao interesse da indústria, algo diferenciado, porque existe uma demanda, e uma demanda até reprimida, de profissionais específicos em algumas áreas que o ensino tradicional não fornece. Então é um desafio para nós ao longo desse 2012. O ensino superior, então, voltado ao foco da necessidade industrial. Exatamente, no interesse do industrial. Por exemplo, assim, cursos de fisioterapia daquelas pessoas que passaram por algum trauma no trabalho. Ou então, um curso de educação física que seja voltado a alguns cursos de interesse das indústrias. Enfim, do direito voltado a negociações coletivas, ao ensino, por exemplo, de psicologia, de pedagogia, voltado ao interesse da indústria, na área de alimentos, de nutrição, voltados também ao interesse da indústria. Quer dizer, cursos voltados ao interesse industrial. E isso é uma demanda que estava sendo sentida. A gente percebeu essa oportunidade, além de fazer esse atendimento ao Paraná, voltado inclusive ao ensino à distância, porque nós estaremos alcançando não só as nossas 44 unidades, nós temos um desafio de levar naqueles municípios onde não tem universidade, não tem cursos técnicos e curso superior. As regiões mais pobres do Paraná podem ser atendidas. Principalmente, e esse é um desafio nosso de gestão. Nós precisamos do equilíbrio dentro do estado do Paraná. Enquanto tivermos muitos pobres e, vamos dizer assim, e alguns ricos, a gente precisa de um equilíbrio. Então, um dos desafios da nossa gestão é levar, por exemplo, alguma condição melhor a esses municípios de baixo IDH e que muitas vezes, Vili, estão muito próximos a regiões muito desenvolvidas, há muita disparidade. Então, um desafio para nós também fazer esse esforço junto ao governo federal e junto com o governo estadual para que a gente tenha um equilíbrio, para que a gente tenha realmente uma sociedade onde todos têm as mesmas condições e as mesmas oportunidades. Das empresas do Paraná, dos dirigentes, nós ouvimos com frequência que o que há não é desemprego, mas sim a falta de qualificação. Você tem as oportunidades, mas não tem gente que se qualifica. A partir do ensino à distância e desses centros de ensino, isso pode ser resolvido? Vai ajudar, né? O que a gente percebe é que, como no passado a gente teve uma educação de baixa qualidade, esse reflexo a gente tem sentido hoje, quando a economia ela aqueceu. Então é um desafio para nós, não só da FIEP, como também das outras entidades e do governo do Estado, ter uma melhor qualidade na educação. Por isso a importância do SESI, porque nós temos alguns cursos do Senai que a pessoa, quando ela vem para fazer o curso, ela não teve uma boa base lá no ensino médio. Então o SESI, através do Pronatec, ele vai fazer um reforço naquelas disciplinas básicas, para que aquele jovem, aquela pessoa que não teve um ensino tão bom, ela tenha uma melhor condição agora, recebendo um reforço, para que quando ele for na qualificação profissional, na capacitação, ele tenha uma melhor condição de aprender. Até porque, hoje em dia, com máquinas modernas, onde a pessoa tem que ter cursos básicos de informática, por exemplo, muitos desses jovens não tiveram oportunidade. Então, o SESI e o Senai, trabalhando nesse programa que é ligado ao Pronatec, e que agora em 2012 ele vem com toda a força, porque nós temos um desafio junto com o governo federal, isso foi um compromisso do nosso presidente Robson Andrade, da CNI, e junto com as 27 federações, que nós, num período de 3 para 4 anos, nós dobremos a nossa capacitação profissional em todo o Brasil. E a Federação das Indústrias do Paraná, ela não está fora, ela está nesse contexto. E há uma verba boa do Pronatec para investir nessa área aí, pelo governo federal? Pelo governo federal existe um incentivo. E através de um programa do BNDES, uma antecipação de receita do SESI e do Senai, nós estamos captando esse recurso, investindo em novas unidades, reequipando aquelas unidades antigas, qualificando novos técnicos, novos professores, para que a gente consiga dar esse entendimento. Só para ter uma ideia, Vili, nós vamos, na nossa gestão, investir algo em torno de 350 milhões de reais. Na gestão anterior, nós investimos em torno de 220 milhões.
Quer dizer, quase estamos dobrando essa condição graças a essa antecipação de receita e também otimizando, reduzindo alguns custos e focando no interesse da indústria, que é capacitar e formar jovens para o mercado de trabalho, jovens e adultos, né? Nós vamos para o intervalo e já voltamos com o Paraná Business.